Olá, queridos alunos, saudações a todos vocês, espero encontrá-los bem. E vamos aí seguir, né? Mais uma etapa, nova, uma nova etapa na nossa vida educacional, né? Até normalizar as coisas, iremos seguir aí com as nossas aulas aqui via EAD. É importante que vocês continuem com os estudos, continuem com o ritmo de estudo de vocês, não parem, não desanimem e logo vai passar essa fase, o Brasil vai se recuperar, a economia vai se recuperar. É importante que vocês estejam no ritmo de estudo, até porque vocês estão no terceiro ano do ensino médio e estão aí em ano de vestibular e de Enem, né? Bom, vamos seguir em frente. Paramos aí, né, quando houve a interrupção das aulas, estávamos iniciando o estudo da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, né? É uma escola filosófica muito importante para a formação do pensamento reflexivo, crítico, questionador e argumentativo de vocês. E também é uma escola, um assunto abordado muito no Enem, muito nos vestibulares, que vocês irão encontrar tanto na área no campo da sociologia quanto no campo da filosofia. Pois bem, nós vimos em sala de aula, que a Escola de Frankfurt ela é conhecida ele ficou conhecido como teoria crítica, né? Por que teoria crítica? Porque os filósofos dessa escola, dessa corrente filosófica, eles fazem uma abordagem crítica realmente da sociedade, né? Ou seja, uma abordagem reflexiva mesmo, né? Então a teoria crítica, ela surgiu ali na Alemanha, na Universidade de Frankfurt, por volta de 1924, através de um grupo de pensadores formado por várias áreas da ciência, várias áreas da sociologia, várias áreas, campos, na verdade, da sociologia, né? Várias áreas aí da psicologia, como a psicanálise, a teoria psicanalítica, né? De várias áreas da teoria da psicanalítica, freudiana. Então, ou seja, era um grupo muito diversificado de pensadores, né? Por parte da filosofia, da sociologia, da psicanálise, das várias áreas da ciência, que buscavam o quê? O que eles buscavam? Eles buscavam refletir justamente a nova sociedade que estava surgindo aí no início do século XX, né? Então, a Escola de Frankfurt, ela é formada então por esse grupo de pensadores que resolveram se reunir para pensar, questionar e refletir para onde a sociedade, o ser humano estava indo, ou seja, quais eram as novas características do ser humano, da nova sociedade, né? Da nova sociedade pós-guerra, aliás, porque nós saímos aí de uma Primeira Guerra Mundial, é uma guerra que foi totalmente diferente das outras que tivemos aí no início do século, aliás, durante o século XIX, no decorrer do século XIX, é uma guerra totalmente diferente, com o uso das novas tecnologias que haviam surgido. Então, ou seja, esses pensadores viam alguma coisa de errado com o ser humano, né? Então eles se questionavam e se perguntavam, pô, mas o que está acontecendo com o homem? Né? Tudo aquilo que foi buscado no iluminismo, né, que foi, na verdade, objetivado e construído no iluminismo para a chegada do século XX, ou seja, para todos os projetos iluministas, né, que objetivavam a emancipação do ser humano, a liberdade do ser humano, a evolução e o crescimento do ser humano, acabaram caindo por terra, acabaram não se concluindo, não se concretizando. Ou seja, a razão iluminista, o socialismo, que acabou também não dando certo, né? Acabou não ocorrendo, não se caracterizando ali como um instrumento político, como uma corrente política, né? Porque nós vimos a evolução do capitalismo, o capitalismo ele evolui, ele acaba se sobrepondo ao socialismo, né? Então tudo isso, as grandes ideias, os grandes filósofos, os grandes pensadores lá do iluminismo, lá da Revolução Francesa também, né, que visavam a emancipação do homem, acabou não acontecendo. Quando chega o século XX, o que vai ocorrer? A grande evolução da tecnologia, da ciência, ela causou, na verdade, para esses filósofos, causou o quê? Um grande regresso do ser humano, ou seja, não causou evolução, não causou emancipação como era previsto.
causou um grande regresso do ser humano. O homem regrediu, em vez de ele progredir, ele estava regredindo na visão desses autores. Então, foi formado ali em 1920, entre 20 e 24, no foi criado o Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, né, que ficou conhecido como teoria crítica, porque é justamente uma reflexão, uma teoria crítica da sociedade. Então, eles iam à sociedade e analisavam ela como um todo. Nós temos alguns filósofos pensadores que se destacam aí, né, como Adorno, Horkheimer, o Marcuse, o Walter Benjamin e o Habermas. A escola de Frankfurt ela vai se dividir em duas fases, em duas gerações. A primeira geração, que é formada pelos filósofos conhecidos como filósofos pessimistas, que é composto pelo Adorno, pelo Horkheimer, pelo Marcuse e pelo Walter Benjamin, que é um pouco menos pessimista do que os outros. A segunda geração da escola de Frankfurt, da teoria crítica, ela vai de 1950 até a nossa época atual. E o seu grande e ilustre representante, pensador, é o Habermas, Jürgen Habermas. É um grande pensador ainda que está vivo, ainda que ele produz ainda algumas coisas, né? O Habermas ele vai se diferenciar totalmente da primeira fase, dos filósofos da primeira fase. Por quê? Os filósofos da primeira fase, eles são considerados filósofos pessimistas. Por que pessimistas? Porque eles não viam mais, eles não enxergavam mais no ser humano aquela capacidade transformadora, crítica, de mudança mesmo, né? De mudança social. Ou seja, para eles, o homem ele não é mais crítico, ele não tem essa capacidade mais reflexiva e transformadora, né? Então, nós temos aqui o Adorno e o Horkheimer. O Adorno e o Horkheimer eles são considerados os dois grandes principais filósofos e pensadores da primeira fase da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque o Adorno e o Horkheimer eles foram refletir a sociedade da sua época e eles perceberam que o capitalismo acabou causando aí uma grande destruição das relações sociais, né? Das relações sociais e das relações assim na verdade, nas relações humanas mesmo, porque o homem ele foi tomado como um instrumento de manipulação. Então, o que o Adorno percebeu? Ele percebeu o quê? Ele percebeu que a indústria e a arte, elas acabaram elas acabaram se unindo, na verdade. Na verdade, a indústria pega a arte, se apodera da arte, coloca um valor X de mercado e vende a arte. Então, quem tem condições, quem tem poder aquisitivo para consumir uma arte boa, uma arte caracterizada pela consciência crítica, que objetiva a formação do pensamento crítico, levar a sociedade a pensar por ela mesma, a refletir sobre as questões do seu tempo, ele vai se formar ali, ele vai compor a parte da sociedade que politizada, crítica e reflexiva. Quem não tem essas condições, poder aquisitivo de consumir essa arte boa, fica com o que há de pior na arte, que é a cultura de massa. Então, Adorno e o Horkheimer, eles trazem para a gente dois termos, né, eles criaram dois termos, chamado indústria cultural e cultura de massa. O que é a indústria cultural e a cultura de massa? A indústria cultural é a indústria que se apodera da cultura e da arte, daquela arte boa, e vende a arte. Ela vende, ou seja, ela não está preocupada com a formação do ser humano, com a formação de uma sociedade crítica, reflexiva, transformadora, ou seja, eles não querem formar uma base social argumentativa, reflexiva, eles não querem, porque não é interessante para eles uma sociedade pensante. Na verdade, eles objetivam apenas o lucro, né? Então, o lucro para eles é mais importante, ocupa um papel importante. Então, vamos separar as aulas, né, em duas etapas. Até que nós vimos aí uma introdução, né, o que foi a indústria cultural, o que é, como ela surgiu, e nós vamos ver na próxima aula agora as duas grandes teorias, as principais teorias